Em Timor-Leste predominam formas locais de resolução de conflitos muito mal compreendidas pelo senso de justiça moderno. Num exercício de projeção etnocêntrica, agentes da modernização atribuem a elas uma capacidade mágica de curar mágoas e promover reconciliações. Não é disso que se trata. São antes uma forma de recomposição do decoro social, muito eficaz, mas complexa e cheia de antagonismos ao projeto modernizador. Nessa apresentação, exploro um dos elementos nos quais essas formas de resolução de conflitos se originam, as trocas rituais feitas nos vários eventos que marcam o ciclo de vida das aldeias timorenses. Essas obrigações rituais, chamadas de lia, permitem o desenvolvimento de habilidades negociais e fornecem a gramática na qual as formas locais de resolução de conflitos se desenvolvem. O curioso é que a presença constante desses rituais na vida local tem sido bastante criticada pelos agentes de modernização como algo antieconômico, e várias medidas por parte da administração pública têm buscado restringir sua aplicação. É dessa contradição que tratarei aqui, um poder público que busca estimular as formas locais de resolução de conflitos, mas que condena a gramática própria que lhes dá sentido. Acompanhando, ainda que de forma não contínua, o cotidiano de uma aldeia timorense há cerca de 7 anos, estou bastante familiarizado com o peso e a intensidade que as obrigações rituais representam na vida de seus habitantes. Não há um mês na vida de uma unidade familiar em que os sujeitos não tenham que mobilizar uma razoável quantia de recursos materiais e humanos naquilo que se convencionou chamar de rituais, estilos ou, em tetum, lia. Eventos complexos e que se desdobram por 3 ou 4 dias, as lias são a face mais visível do que o senso comum timorense chama de cultura. São também elemento central na organização de alianças e obrigações entre os habitantes de uma aldeia e costumam demandar uma grande quantidade de dinheiro, animais, objetos rituais e força de trabalho. O volume de recursos mobilizado nas lias tem sido há anos objeto de crítica por parte dos discursos em favor do desenvolvimento nacional. Sob o argumento de que as lias drenam os poucos recursos das famílias, sua realização é apontada como um entrave para o engajamento dos timorenses com formas modernas de desenvolvimento social e econômico, nomeadamente o investimento na educação dos filhos e o investimento em atividades econômicas produtivas. Por outro lado, o Estado timorense faz amplo uso de signos associados às lia, como o tais, o belak e o caibalc, na iconografia da identidade nacional timorense, bem como mantém políticas ativas de patrimônio para a preservação e restauro das casas sagradas. Para além da dimensão estética, elementos da cosmologia e ritualística local costumam ser utilizados por lideranças comunitárias com patrocínio do Estado como forma efetiva de se alcançar a observância das leis e o cumprimento de proibições. O respeito ao que é visto como signo da cultura figura logo no 2º artigo da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, ao afirmar que o Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste que não contrariem a Constituição e a legislação que trata especificamente do direito costumeiro. O dilema cultura versus desenvolvimento e suas ambiguidades possui grande profundidade histórica em Timor-Leste, enraizado que está na experiência colonial. Em sua maior parte, o domínio colonial português fez uso de estratégias de controle indireto, dependendo de complexas e frequentemente frágeis alianças com unidades políticas locais, e somente no século XIX, tendo consolidado algum grau, mesmo que irregular, de controle administrativo direto sobre o território que hoje é Timor-Leste. Alicerçada não apenas em armas, a formação de um domínio e uma estrutura administrativa estatal no território envolveu em boa medida o trabalho missionário católico e uma estratégia política de incorporação de instituições culturais locais, o que Ricardo Roque denominou de um uso parasitário de sistemas políticos e culturais para fins de administração, fazendo-se uso de formas rituais com cor local para a imposição de novas regras e proibições. Esse uso continua no Timor-Leste independente e se assenta na categoria ativa cultura. Mas, afinal, o que é isso? A categoria cultura pode ser compreendida de diversas formas e certamente não pode ser dissociada da experiência colonial. Sua introdução no vernáculo timorense está relacionada às práticas de governo do tempo português que definiam para os gentios de Timor usos e costumes associados a uma cultura. No Timor-Leste independente, discursos acerca de tradições locais continuaram a figurar como forma de gestão populacional e o uso da categoria cultura continuou operando como tecnologia de governo sobre pessoas e territórios.
Mas o que exatamente meus interlocutores em Lissadila têm em mente quando falam em cultura? Na concepção corrente em Lissadila, cultura se refere a 3 dimensões fundamentais do contrato social, usualmente referidas por 3 categorias nativas. Fetussá humane designa a relação entre grupos estabelecidos pela aliança ou casamento. É uma relação dual envolvendo 2 casas, a doadora e a tomadora de mulheres, humane e fetussá. Essa dimensão da cultura aparece sempre que o que está em causa é a negociação em torno de um casamento específico, envolvendo as várias cerimônias constitutivas do Bridewell, ou Barlak, Tukodamatan conhece-malo, Lokedalan, Fofolin, Hassaifeto, Simo Fetufon, etc., assim como os rituais ligados ao nascimento de um bebê. Humane Manifon. Enquanto o fetussá humane se refere a uma relação específica entre 2 casas por meio de um casamento concreto, a relação humane-manifon designa uma gramática para um conjunto mais amplo e abstrato de relações entre as casas tomadoras, manifon, e doadoras, humane, de mulheres. São relações que podem vir de várias gerações. O casamento inaugural pode ter sido dos avós ou bisavós e são acionadas primordialmente em rituais fúnebres, liamati, como hakoimati, hadaraifunan e koremetan, quando a casa do falecido deve convidar tanto seus manifon quanto seus humane. Designa, portanto, eventos que articulam 3 grupos, a casa, seus humane e seus manifon, e que têm um caráter mais público que os eventos fetussá humane. Uma lulik. Essa é a dimensão pública por excelência dos eventos da cultura. Envolve lias que dizem respeito à vida social de uma casa, a reconstrução da casa sagrada sendo seu momento mais ativo, e implica o acionamento de toda a rede de dependência da casa. Por trás dessas formas de cultura, vemos uma gramática que organiza a relação entre pessoas e grupos no cotidiano de uma aldeia, fundada na relação entre casas, ou uma lição em teto. Casas são unidades morais de pertencimento a que todos os habitantes da aldeia estão submetidos e pelas quais se dá forma a grupos de descendência agnática que incorporam membros por meio do casamento. Mais do que um clã ou linhagem, a casa se identifica pela materialidade de uma construção, a casa sagrada, uma lulik ou uma fukun, e por um ancestral comum que dá nome a ela. Como em outras regiões do Sudeste Asiático, uma casa timorense age como unidade social e política, pondo em ação não apenas uma cosmologia, marcada pela agência dos ancestrais no mundo e pelo respeito aos espíritos da terra, mas um sentido de lealdade, colaboração, antagonismo e ou subordinação entre grupos de pessoas. Pertencer a uma casa obriga a uma série de lealdades com seus irmãos e o exercício constante de prestações rituais entre grupos. A casa funciona, portanto, como totalidade orgânica que articula simbolismo e estrutura social. Essas unidades morais estabelecem relações de aliança e dependência recíproca por meio do casamento, em que a casa de origem de uma mulher assume a posição de humane em relação àquela que a tomou em casamento. Esta, por sua vez, é manefon da casa que lhe deu a esposa. A mulher é vista aqui como fonte de vida e elemento central para a reprodução geracional da casa. Portanto, um grupo manefon estará sempre em dívida com aquele que lhe deu condições de manter o fluxo da vida. Em Lissadila, essa lógica de lealdade para com sua casa e a inscrição do sujeito em um jogo de alianças é vital para a conduta cotidiana. Assim é que 2 pessoas no suco organizam o tipo de relação que terão a partir de uma clivagem básica. São irmãos, mão-alin, membros de uma mesma lisan, ou cunhados, humane-manifon. Essas são relações de natureza completamente distintas e implicam éticas relacionais próprias entre as 2 pessoas. Isso é ainda mais importante no caso de um suco como Lissadila, em que historicamente houve grande mobilidade espacial interna, tendo as aldeias da montanha se dispersado a partir dos anos 1980, com a migração dos moradores para distintos locais nas planícies de Loess. As pessoas de uma casa não compartilham o pertencimento ao mesmo espaço físico, podendo estar afastadas por vários municípios. Ainda assim, a casa age como espaço social de pertencimento, e as lia são ocasião para a reunião do grupo. Não se está, portanto, a falar de uma dimensão superficial da vida, mas das linhas básicas do contrato social. Entender o que está em causa nas obrigações para com a cultura é fundamental para entender como a gente de Lissadila dá sentido às suas lealdades e aos seus conflitos. Voltemos, pois, às 3 dimensões da cultura em Lissadila. Embora cada uma tenha suas especificidades na forma como os atores envolvidos se relacionam entre si com seus ancestrais,
um elemento atravessa todas elas: a materialização da relação entre os grupos por meio de prestações e contraprestações. Todos os rituais mencionados acima produzem, como efeito mais ou menos central, um acerto de contas entre as casas Umani e Manefon por meio da oferta de dinheiro, animais e objetos rituais, pelos quais se renovam os contratos entre as casas, sua lealdade e suas dívidas. Ocorre que os valores a serem cobrados não estão escritos em pedra. A definição sobre quantidades depende de uma complexa negociação. É justamente a mobilização desses bens que é percebida por muitos atores como onerosa ao bem-estar das famílias. Para fim de entender a dinâmica de negociações que se dão no âmbito de uma lia, parece-me interessante tomar como objeto de análise um tipo de evento em que as três partes, a casa, seus Umani e seus Manefon, estejam ativa e diretamente presentes. Nesse sentido, busco em um ritual fúnebre a base a partir da qual podemos entender melhor essa complexa tecnologia. Ademais, rituais fúnebres são, ao menos em Lissadila, o evento mais frequente a mobilizar as habilidades de negociação na vida de uma família, visto que implicam sempre duas etapas, uma negociação feita no enterro do morto, Hakoi Mati, e outra no final do período de luto, Koremetan. Tratarei aqui especificamente desse último evento. De tempos em tempos, cabe a uma casa prestar o último ritual fúnebre a seus falecidos, caracterizado por marcar o fim do período de luto, o Koremetan, a retirada do luto. A tradição católica fixou que isso se deve dar 1 ano após o funeral. Os protestantes devem fazê-lo 40 dias após o enterro. Contudo, dado o volume de recursos mobilizados no evento, é comum que se passem anos sem que a casa o faça, deixando que se acumulem mortos para ser objeto de uma única lia. Postergar muito a realização de um Koremetan, porém, é uma aposta arriscada, pois, enquanto o ritual não é feito, os mortos não estão devidamente despachados para outro mundo e podem aborrecer-se com a demora, trazendo infortúnios e até mesmo novas mortes para casa. O sentido geral de um Koremetan é, pois, permitir que os falecidos entrem definitivamente no mundo dos ancestrais e deixem de representar um risco aos vivos. Em geral, um Koremetan envolve um conjunto de várias negociações prévias. Compete à casa do falecido organizar o evento, na qualidade de Umanaim, os de casa. Isso significa, em primeiro lugar, preparar a estrutura física da lia. É preciso construir cabanas de bambu e folhas de palma para acomodar os participantes, separados espacialmente nas categorias de Umani, Manefon e Estado, as autoridades locais, e preparar as áreas de cozinha, com fogueiras separadas para Umani e Manefon. Prepara-se ainda o altar, em que a memória dos falecidos será honrada, agrupando diferentes insígnias dos mortos, consoante o falecido seja católico, protestante ou gentil. É preciso ainda providenciar o aluguel de cadeiras para a área central do evento, contratar o grupo musical que fará a festa de encerramento, providenciar os porcos que cabem aos de casa no sacrifício e os insumos básicos da despensa, lenha, arroz, óleo de soja, sal, açúcar. As despesas, nunca menores que $1.000, são divididas entre os homens adultos da casa, cabendo mais aos casados que aos solteiros. Esse acerto entre os homens da casa é uma primeira negociação do evento, interna corporis, por assim dizer, valendo-se como argumentos para a alocação das quantidades elementos como a idade, ordem de nascimento e a condição de solteiro ou casado de cada homem. Cabe à casa do falecido formalizar o convite aos grupos que integram casas tomadores e doadoras de mulheres dos Umanaim. No caso de um Koremetan, isso deve ser feito com meses de antecedência, por meio de emissários que se dirigem à residência de cada grupo, levando a lista de obrigações que cada um terá que trazer para ser aceito na lia. Cabe aos Umani levar porcos e panos, e aos Manefon gado, cabritos, medalhões e bebida. A lista traz ainda parte do dinheiro que deverá ser mobilizado durante o evento. A cada animal, por exemplo, corresponde uma quantia de dinheiro que o acompanha, a corda com a qual o animal é amarrado. É comum que as quantidades da lista sejam objeto de crítica pelo grupo que a recebe, que informará ao emissário o que e por que está contestando na lista. O emissário deve reportar a contestação aos Umanaim, que apresentarão nova lista, repetindo-se o procedimento até que as quantidades estejam acertadas. Essa negociação, como veremos, é apenas a primeira de muitas. O primeiro dia da lia é reservado à entrada ritual dos grupos de Manefon e Umani, nessa ordem. Logo cedo começam a chegar os grupos de Manefon, trazendo o que lhes compete. O
Por vezes, há grupos que vêm de outras regiões do país, o que implica longos e custosos deslocamentos com aluguel de caminhões. Enquanto se espera a chegada de todos, emissários dos Umanaim vão conferindo o que cada grupo trouxe, animais e bebida. Utiliza-se para isso um caderno de anotações que funciona como um livro-caixa, no qual estão consolidados os valores previamente solicitados de cada casa. Caso o grupo não apresente tudo o que foi acertado, isso será considerado uma ofensa aos Umanaim e ensejará a discussão de uma multa no momento oportuno. Enquanto os grupos vão chegando, costuma-se inaugurar o evento com a acolhida formal das autoridades locais, chefe de suco, chefe de aldeia, o Lianaim do suco, o oficial de polícia de suco, são acomodados em uma barraca própria, onde o representante da casa dos falecidos lhes recebe com areca, betel e tabaco. A essa barraca se chama Lugar do Estado, marcando a percepção local acerca das lideranças comunitárias como agentes da estrutura administrativa formal. Acomodadas as autoridades, pode-se receber os manefon. Na medida em que um grupo manefon tem seus itens conferidos, ele pode entrar no evento. À frente, jovens meninas trazem uma bandeja de flores. Ao lado, os jovens homens trazem os cabritos, o gado e as caixas de bebida, tudo rapidamente passado às mãos dos jovens da casa do falecido. Cada boi ou búfalo é consagrado com uma concha de água por uma idosa dos Umanaim. Com as mulheres à frente, o grupo se dirige ao altar montado em honra aos falecidos, chorando copiosamente. Depois de alguns minutos em que se prestam respeito aos mortos, o grupo é conduzido à cabana de descanso dos manefon, onde terá um estrado de bambu, um hadak, identificado para si. Depois que todas as casas manefon estão instaladas em seus hadak, cabe a um porta-voz dos Umanaim fazer a acolhida oficial dos convidados. Ele se dirige à cabana dos manefon, acompanhado de um grupo de mulheres que portam cestas com tabaco, noz de areca e folhas de betel. Cabe ao porta-voz fazer a saudação ritual às casas presentes, ao que é respondido também seguido uma poética padrão pela saudação do porta-voz da casa inaugural dos manefon, a casa que primeiro tomou mulheres dos Umanaim, ou seja, aquela a quem se atribui a primeira aliança do grupo. É comum que representantes de outras casas também saúdem o anfitrião. O uso da fórmula poética é imprescindível, e por meio dela pode-se inclusive fazer queixas, reclamar da demora em ser recebido ou de algum pormenor ritual não observado na recepção, que serão reconhecidas pelo anfitrião também de forma poética. Saber queixar-se adequadamente é uma habilidade importante para as negociações que logo começarão. É a oportunidade para marcar uma posição que poderá, em breve, ser acionada como reivindicação de multa ou compensação. Ao final do primeiro dia, é vez dos Umanis serem recebidos de forma semelhante. Os grupos entram um por vez, após se ter conferido os porcos e os tais, prestam homenagem aos mortos e são conduzidos à cabana dos Umani. Após todos instalados, repete-se o Lakosali, a saudação ritual, desta vez às casas que deram mulheres aos Umanaim, acompanhada de tabaco, areca e betel. A primeira noite do evento é usualmente dedicada às negociações com os manefon. Os homens da casa do falecido permanecem em um espaço mais recluso, próximo ao altar dos mortos, recebendo um por um os grupos de Umani. Esses devem fazer a entrega dos medalhões e do dinheiro. Em geral, o representante da casa manefon entra acompanhado de uma senhora mais velha que trará o dinheiro e os medalhões em sua bolsa. Sentam-se em frente ao grupo de Umanaim e ouvem o que lhes é pedido. Entregam parte do que lhe foi solicitado, raramente entregam tudo. Os homens da casa vão reclamar, argumentando que é preciso mais. É preciso justificar a demanda com argumentos publicamente aceitáveis. Em geral, vale-se para tanto de fatores como a antiguidade da aliança, o número de filhos produzidos por ela, prestações matrimoniais ainda em aberto e, talvez o mais importante em alguns contextos, a dignidade da casa, sendo o valor social de uma casa elemento importante na definição do montante arrecadado. Cabe aqui uma observação sobre a categoria dignidade. Por dignidade, aqui devemos entender não a categoria que no Ocidente veio ocupar o lugar de honra na passagem do Ancien Regime para a modernidade, mas sim o sentido nativo abundantemente usado em Timor-Leste e que está marcado pelas características próprias da honra. Ter dignidade em Timor-Leste é ter sinais de distinção e ser tratado de acordo com a posição de pessoa que se conquistou. No contexto de uma lia, a dignidade da casa implica não só sua posição estrutural em relação às demais, uma casa antiga, fundadora do sulco, casa Liurai, ou com muitas alianças dentro do sulco e para além delas,
mas o valor acumulado por seus integrantes, como acesso a posições prestigiadas no Estado, bons empregos, etc. Voltando à cena das negociações, o Manefon irá aos poucos cedendo ao que foi pedido. A senhora retira mais algum dinheiro ou mais um medalhão da bolsa e passa ao homem que entregará aos Umanai. Se for um bom negociador, o Manefon pode contrapor a demanda com argumentos válidos, como valores previamente pagos, acertos anteriormente feitos, etc. E é aqui também que as queixas podem ser úteis. A depender da habilidade do negociador, pode-se demandar compensação por uma ofensa prévia, o que gerará crédito em favor da casa Manefon. Tudo isso é negociado sem pressa, em um processo que pode facilmente tomar até 1 hora de conversa por grupo de Manefon. Em um Coremé tão grande, tem-se uma média de 10 de Manefon, o que significa que essa etapa pode facilmente se estender ao longo de toda uma noite. No dia seguinte, encerrada a arrecadação das prestações devidas pelos Manefon, a casa do falecido deve selar o processo com um sacrifício ritual. O próximo passo será o pagamento devido aos Umani. Para tanto, repete-se a movimentação da noite anterior, em que os homens da casa recebem, em seu lugar recluso, cada grupo para acertar as prestações devidas, um de cada vez, a começar pela casa que há mais tempo inaugurou as trocas matrimoniais. Dessa vez, contudo, os sinais estão invertidos. Os homens da casa são Manefon de seus Umani e devem entregar aos convidados aquilo que lhes for cobrado. Esse é, por certo, o momento mais delicado do evento, ao menos da perspectiva da casa do falecido. Isso porque os Umanai ainda não têm certeza do que lhes será cobrado por cada grupo de Umani, e o total de recursos arrecadados dos Manefon já está concluso. É preciso ter muita habilidade negocial para não terminar o processo soterrado em dívidas. Embora não costume haver uma lista no caso das obrigações devidas pelos Umanai aos seus Umani, uma prévia dos valores e bens já terá sido feita por ocasião do convite. Com base nela, o porta-voz dos homens da casa vai oferecendo ao grupo de Umani medalhões e dinheiro. A quantia é posta em uma cesta e empurrada em direção aos Umani. E esses não vão aceitá-la de pronto. Vão argumentar que as mulheres dadas à casa permitiram o nascimento de tantos ou quantos filhos, que a casa já deu vários casamentos, que há prestações matrimoniais ainda inconclusas, etc. Contra-argumentos serão trazidos e, lentamente, acrescenta-se mais algo à cesta. Em geral, acrescentam-se medalhões, mais do que dinheiro, conforme o estoque arrecadado durante as negociações com os Manefon. Além da cesta, negocia-se a quantidade de gado que o grupo vai receber a partir do rebanho trazido pelos Manefon. A quantidade é negociada com argumentos da mesma natureza que os medalhões e o dinheiro. O gado em si será entregue mais tarde, e o tamanho dos animais dependerá da qualidade e do tamanho dos porcos que cada grupo de Umani trouxe ao evento. Como os homens da casa trabalham com um estoque limitado de dinheiro e animais, saber negociar o que e quanto ceder aos Umani é fundamental. É preciso ter em mente o total de grupos Umani que serão atendidos, e não é incomum que o primeiro grupo, por ser a casa inaugural da relação e já ter provido a casa do falecido com muitas mulheres, comece pedindo valores que chegam próximos ao total arrecadado. Ceder tudo aqui significa endividar-se com os demais grupos. A delicadeza das negociações se assenta principalmente na assimetria das partes que negociam. Um Umani tem, pela natureza da relação, uma posição de precedência. Isso significa que há expectativa de deferência de um Manefon para com seu Umani. Recusar-se obstinadamente a fechar o acordo pedido pelos Umani pode ser facilmente tomado como ofensa à sua dignidade, podendo resultar em uma situação na qual o grupo de Umani, profundamente ofendido, se retire do ritual, inviabilizando-o. Nesse caso, é preciso mandar emissários à casa dos Umani para negociar o pagamento de uma multa, de modo que a lia possa continuar. Isso não significa que os Umani possam abusar de suas prerrogativas, o que pode se virar a favor dos homens da casa. Um negociador habilidoso joga com tudo isso. Daí a importância da escolha de quem estará à frente das negociações, o porta-voz ou lianain. Não é incomum que os homens da casa contratem alguém de fora do grupo para conduzir as conversas, caso não tenham entre si um bom negociador. Depois de uma conversa que pode tanto levar 10 minutos quanto uma manhã inteira, os Umani finalmente aceitam o que lhes foi oferecido e somente aí põem as mãos na cesta com o dinheiro e medalhões. Tomar a cesta para si
sela o final das negociações, abrindo espaço para que outro grupo humano possa entrar no recinto e tudo recomeçar. Com as negociações encerradas, a liturgia prossegue. No terceiro e usualmente último dia de um Koremetan, mais animais são sacrificados e cestas são preparadas com a carne sacrificial, areca e betel. As cestas, aguardente e os panos e insígnias que permaneceram no altar são então levados solenemente ao túmulo dos falecidos, o que pode significar uma caminhada de 2 horas montanha acima. No caso de um morto cristão, procede-se a uma oração e a queima dos panos pretos, que encerram o período de luto. No caso de mortos gentios, não batizados, enterrados em túmulos separados, o ritual envolve orações próprias e a oferta da carne sacrificial aos ancestrais. Na volta é preciso lavar as mãos para encerrar o calor que uma Liamate evoca. Só então a separação entre o Mani e o Manefon se atenua e a Lia se converte em uma festa de confraternização. A casa do falecido prepara um longo buffet sobre a mesa, tendo na cabeceira bolo, cerveja e espumante em uma etapa do evento claramente emulada a partir das celebrações urbanas de aniversário e casamento. Essa etapa é aberta com discursos oficiais das autoridades locais presentes. Pela voz do chefe de suco e do oficial da polícia de suco, o Estado se pronuncia, em geral reforçando a importância de todos os presentes se comportarem bem, em especial para evitar tumultos entre os muitos jovens ali presentes. A festa se encerra com um baile que pode ter música mecânica ou, em festas maiores, música ao vivo até o amanhecer. A casa dos falecidos, que sediou o evento, tem a obrigação de manter acesa a chama que lhes liga com o mundo sagrado, mas não pode negligenciar as tarefas de gerir com habilidade uma enorme logística de recursos mundanos. Afinal, aqui os mortos se prestam a um acerto de contas entre vivos que mobiliza memórias, dívidas e promessas fundamentais ao futuro. Acomodar a lógica por trás da cultura com elementos do universo de valores do individualismo moderno parece tarefa complicada. Muitos dos elementos valorizados na Lia estimulam práticas pouco afeitas ao que se espera de um cidadão. Bom exemplo disso é o grande número de filhos de um casal timorense. A taxa de natalidade se mantém estável em torno de 7 filhos por mulher desde a independência. Pouco recomendável à luz de um cálculo econômico moderno, uma grande progenie é elemento que conta a favor de demandas de prestações maiores por parte dos humani. Afinal, o valor da mulher dada em casamento por aquela casa se mostra maior na medida em que resultou em mais geração, como dizem meus interlocutores. De certa forma, a ideia de trabalho produtivo e ganho, nesse contexto, cobre uma dimensão modernamente confinada ao trabalho reprodutivo. Ocorre que é pela concepção moderna do que seja economicamente rentável que os habitantes de Lissadila são cobrados, inclusive por si mesmos, a mostrar seu desenvolvimento. Outro ponto de tensão gira em torno dos arranjos matrimoniais. Fica claro na observação do Koremetan a importância de uma gestão estratégica dos casamentos para uma casa. Afinal, é preciso equilibrar o número de humani e manefon na Lia. Uma casa com muitos humani e poucos manefon resultará em prejuízo certo para a casa do falecido, que não conseguirá arrecadar junto aos seus tomadores de mulheres tudo o que precisa entregar aos seus doadores. Se os jovens da casa começam a casar com muitas mulheres de fora do universo previamente estabelecido de relações humani-manefon, isso implicará um aumento no número de casas humani que terão que ser contempladas em um evento desse tipo. Caso não se compense isso com o aumento de casamentos de mulheres da casa com novas casas manefon, os humanain certamente passarão por dificuldades. Esse é um cálculo difícil de se legitimar publicamente à luz da ideologia individualista, em especial dos direitos das mulheres, e pode levar a situações de interdição de relacionamentos amorosos que terminem mesmo em tragédias, como o suicídio de uma jovem de Lissadila em 2013, retratado por mim em um documentário etnográfico. Não é de espantar, pois, que os agentes da administração estatal em Timor-Leste busquem formas de controlar e ou minimizar o exercício desses conjuntos de valores avesso ao ideário moderno. No município de Ermera, vizinho de Lissadila, por exemplo, um conjunto de atores institucionais, lideranças comunitárias, administração pública, Igreja Católica e ONGs, houve por bem, em 2012, instituir uma proibição das Lia por um período de 5 anos, por meio de um tarabando. Aparentemente, isso trouxe bons resultados econômicos ao município, embora seus vizinhos de Lissadila constantemente se queixassem para mim da queda no volume de venda de animais.
Isso porque muita gente de Ermera costumava atravessar o rio Lóis para buscar animais em Lissadila para fins rituais, o que deixou de ocorrer nos 5 anos da proibição. Na mesma linha, mas de forma menos articulada, em 2017 a administração municipal de Liquiçá, de que Lissadila faz parte, enviou uma circular a todos os sucos do município, estipulando o pagamento de uma taxa para a Coremetan que envolvesse mais de 40 agregados familiares. Desde então, com maior ou menor eficácia, se tem feito pagar caro por cada evento. Os Umanaim devem recolher $200 ao município, 100 ao posto administrativo, 100 ao suco e 50 à polícia de suco, o que implica uma despesa adicional de $450 americanos ao evento. A razão para a taxa, contudo, era menos fortalecer os cofres do município do que desestimular as casas de realizar os eventos, o que evidentemente não tem funcionado, uma vez que a negligência para com a cultura pode trazer infortúnios e morte. Em 2019, a administração iniciou outra abordagem. Após uma primeira circular em que simplesmente se suspendiam os Coremetan do município, deu início a um conjunto de consultas junto aos postos administrativos, com participação dos chefes de suco, para elaborar diretrizes que controlem e reduzam a quantidade de bens envolvidos nas trocas. Esse processo ainda está em curso e não sabemos no que resultará. É o exercício da lógica negocial nas LIA que torna possível uma dimensão de governança cada vez mais cara ao Estado timorense, as formas locais de resolução de conflitos. Em outro texto, tive a ocasião de explorar o papel das trocas materiais na reparação de danos e reconstrução do decoro na aldeia. Ao arbitrar um conflito, os Lianaim do Suco levam em conta o tipo de relação entre as partes, Maualin ou Umane-Manifon. A reparação do dano se dá, ao lado de sanções subsidiárias, pelo restabelecimento público dessa relação na forma de multas, que seguem o idioma do parentesco e a gramática das trocas entre casas. Ao fornecer tanto o treino nas habilidades negociais, quanto a linguagem na qual reparações são negociadas, as LIAs são parte indissociável dessa tecnologia de resolução de conflitos. Parece-me, pois, complicado que o Estado timorense patrocine mecanismos locais de justiça, ao mesmo tempo em que busque purificá-los de elementos constitutivos de sua origem. De toda forma, o argumento de que as LIAs são antieconômicas parece ser bastante eficaz na promoção de estratégias de controle e purificação da cultura. A estigmatização das LIA como fonte de pobreza em um contexto em que o dinheiro não entra na aldeia desonera o Estado de parte de suas responsabilidades no problema do desenvolvimento local em Timor-Leste. Ao mesmo tempo, parece obscurecer o potencial das LIA para projetos de desenvolvimento alternativos ao padrão hegemônico de uma economia de mercado. Nesse sentido, podemos ver esse tipo de discurso como manifestação comum na disseminação local de uma ideologia desenvolvimentista, marcadamente neoliberal. Ao mesmo tempo, o Estado leste-timorense não deixa de manter um discurso favorável ao reconhecimento dos valores e práticas culturais, desde que disciplinadas por ele. Nesse sentido, estamos diante de um bom exemplo do que vem sendo chamado de relação parasitária do Estado para com a cultura. Utilizam-se elementos da cultura para fins de gestão típicas de Estado, como o recurso às lideranças comunitárias, que desonera a administração civil, a valorização das formas locais de resolução de conflitos, que desonera os tribunais, ou a promoção de cerimônias de tarabando para assegurar a observância de leis e proibições. Contudo, quando se trata de referir-se ao mecanismo subjacente a essas manifestações, as LIA e a habilidade negocial entre as casas, o Estado encontra forma de torná-las ainda mais onerosas à população local, como a cobrança de taxas, na esperança de que isso desestimule a lealdade à cultura. A etnografia aqui adensa um campo de discussão teórica fundamental sobre os valores implícitos nas ideologias desenvolvimentistas e seus impactos sobre formas de vida local. O tema nos convida a uma crítica que não posso aqui mais do que esboçar. No caso da representação negativa das LIA para o desenvolvimento, é forçoso reconhecer que vários fatores, como a baixa capacidade gerencial do Estado e as disputas internas entre lideranças políticas, têm efeitos muito mais deletérios para a qualidade de vida nas aldeias. A pouca interiorização de investimentos, a péssima condição das estradas rurais, a eletrificação precária do país, entre outros fatores,
fazem com que pouco ou quase nenhum dinheiro seja gerado na aldeia em razão de atividades economicamente produtivas. O pouco dinheiro que circula ainda vem de programas assistenciais do governo, pequenos comércios locais e da venda em pequenas quantidades de frutas e animais para os municípios vizinhos e para o mercado de Taibesse, em Dili. Por outro lado, da perspectiva de meus interlocutores, é significativo que se veja o Estado como patrão a quem se deve respeito e obediência. Disse que o timorense tem 3 patrões: a cultura, a igreja e o Estado. Respeito, termo muito utilizado em Timor-Leste, associa-se à dignidade, como índice de uma sociabilidade hierárquica. E o Estado como patrão, no mesmo tipo de relação de solidariedade vertical que orienta a cultura e a igreja, passa a ser visto a partir de uma ética de obediência, mais do que de responsabilidade e engajamento ativo em uma comunidade política. Isso sugere que a relação dos aldeãos com aquilo que é localmente percebido como Estado está distante do sentido moderno de respeito a uma igualdade básica entre cidadãos e a universalidade de direitos. Ao colocar Estado, Igreja e cultura em um mesmo plano ético-normativo, meus interlocutores curiosamente evidenciam a pouca penetração de um sentido moderno de cidadania. Da perspectiva dos moradores da aldeia, podemos dizer, portanto, que é a cultura quem dá as cartas para a própria significação da relação de vinculação política dos aldeãos com o Estado. Talvez, mais do que se preocupar com o peso econômico da cultura, o Estado e seus agentes, e mesmo nós pesquisadores, pudessem dar mais atenção ao modelo de política que a cultura projeta para orientar a relação dos timorenses com suas modernas instituições de governança. Isso está, por certo, entranhado no próprio corpo social que dá vida ao Estado, funcionários zelosos de sua dignidade e de suas insígnias, ávidos por assumirem a posição de patrão que deles se espera.